sejam bem-vindos ao canal do Saber Saúde Science. Estamos dando início aqui a mais um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre ácido lático e a fototerapia. É um tema muito importante, não somente para atletas, mas para todas as pessoas em geral que trabalham intensamente, que têm uma rotina muito acelerada. Nós vamos ver hoje de uma forma um pouco simplificada, porque é um tema muito complexo, é um tema que exige uma explicação minuciosa, algo que eu não vou dar para vocês, porque eu acho que não é uma coisa que vai interessar para muitos. Como eu sou fisioterapeuta, eu não sou bioquímica, eu não pretendo dar essa explicação minuciosa. Mas eu preciso falar de algumas coisas que possam trazer informações mais específicas para vocês, que talvez seja um pouco chato, mas é necessário para a gente entender o todo desse processo, tá bom? A gente falando de ácido lático, a gente vai pensar no metabolismo. O metabolismo, ele trabalha com duas vias metabólicas que elas geram uma energia de ATP. Essa energia de ATP, eu acho que muita gente já ouviu falar do que é. O ATP é o combustível que gera energia para os nossos músculos trabalharem, tá? Quais são essas duas vias? A gente tem a via anaeróbia e a via aeróbia. A aeróbia, ela depende de oxigênio e a anaeróbia, ela não depende muito de oxigênio. A via anaeróbia é a via que vai gerar esse ácido lático. E nós vamos entender um pouquinho. Tudo começa, esse é o conceito do ácido lático. Tudo começa com a glicose anaeróbia, onde o glicogênio ele é transformado em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai para as mitocôndrias, que não tendo um oxigênio suficiente, não é que não tem oxigênio, mas que não tendo oxigênio suficiente, ele é transformado no ácido lático. Esse é o conceito do ácido lático. Esse ácido lático, ele é formado dentro dos músculos. E aí a gente vai entender um pouquinho desses músculos, como que se formam os músculos, para a gente entender como que acontece esse processo. Então vamos lá. A estrutura do músculo, ela é composta da seguinte forma. A gente tem um tendão. O tendão é onde ele se fixa aqui no osso. A gente tem os feixes musculares, e vamos pensar aqui como se fosse essa roupa. O feixe muscular é todo esse conjunto, que é um conjunto do músculo que a gente vai estar relacionando, tá? Nós temos as fibras musculares que compõem esse feixe muscular, e aí nós vamos pensar aqui naquela linha que teceu esse tecido aqui, né? Que juntas ela forma o tecido. Da mesma forma é o músculo, a gente tem as fibras que vão formar o feixe muscular, vai dar forma para aquele músculo. Dentro dessas fibras musculares nós temos as miofibrilas. Dentro dessas miofibrilas nós temos as proteínas contráteis, são essas proteínas que vão dar ação muscular. São elas que vão fazer aquele músculo se contrair. Bom, se a gente colocasse tudo ali no microscópio, a gente poderia dizer, a gente vai poder ver uma proteína grossa. E essa proteína ela é chamada de miosina. Essa miosina, ela tem uma cabeça que ela vai ligar com uma outra cabeça chamada de actina. É ali que tudo vai acontecer. É nela que vai ter a ligação do ATP, que é aquele combustível que nós falamos. Isso para gerar a energia. Nós pensamos, muita gente pensa que nós temos neurônios somente na cabeça. Mas, na verdade, a gente tem neurônios espalhados por todo o corpo. Cada grupo de neurônios, ele é específico e ele leva nomes específicos de acordo com a função dele, tá? Existem neurônios que são chamados de motoneurônios. Eles são os responsáveis para fazer esse impulso, gerar essa contração muscular. Os motoneurônios, eles recebem esse impulso do cérebro que vai fazer o músculo se contrair. Esse
processo ele é químico, ele é complicado e eu não vou entrar nesse assunto. É só para a gente entender o contexto. Tudo começa com o pensamento. Então, é o pensamento, seja ele consciente, seja ele inconsciente, é que vai gerar a contração muscular. Não importa se você está pensando ou não, mas tudo é iniciado pelo pensamento. Então, é ele que vai fazer essa função de contração muscular. Isso tudo a gente está falando para a gente explicar uma coisa muito interessante. Essas placas motoras, elas são formadas por 2 tipos de fibras, basicamente. Isso é muito interessante, presta bastante atenção. As fibras rápidas e as fibras lentas. As fibras rápidas, elas são chamadas de tipo 2. Eu acho que muita gente já ouviu falar nisso. Elas têm pouquíssimas mitocôndrias, poucos vasos sanguíneos, ou seja, pouca irrigação e pouca mioglobina, que são as mioglobinas que elas capturam o oxigênio, extraem esse oxigênio do sangue para poder fazer a geração de energia. Portanto, elas não respiram tão bem quanto o outro tipo de fibra, que é o tipo de fibra 1, tipo 1. Elas aguentam muita carga, mas por pouco tempo. Ou seja, elas são responsáveis pela força e pela explosão muscular. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando a gente vê esses atletas de alto rendimento, tem alguns profissionais da área da saúde que costumam dizer, esse tipo de atleta, ele tem mais fibras do tipo 2, esse atleta tem mais fibras do tipo 1. Isso tem a ver com o que nós estamos falando. Então, a gente tem ali atletas que dão aquela explosão muscular, aquela explosão de movimento rapidamente e fazem provas curtas. Esses são aqueles atletas que têm muito mais as fibras do tipo 2 atuantes ali do que os outros atletas, por exemplo, os maratonistas, que são provas muito longas, de resistência, que exigem mais as fibras do tipo 1. Então, falando das fibras lentas, que são as fibras do tipo 1, ela é exatamente o oposto das fibras do tipo 2. São chamadas de tipo 1 porque elas têm muitas mitocôndrias, têm muitos vasos sanguíneos, muita irrigação, muita mioglobina. Ou seja, ela respira muito mais do que as fibras do tipo 2. Elas capturam mais oxigênio do que as fibras do tipo 2. Esse tipo de fibra, ele aguenta pouca carga, mas por um período mais prolongado. É importante a gente saber disso para entender o quanto que o corpo ele é sábio. A gente precisa dos 2 tipos de fibra para essas atividades diárias que nós fazemos. Então, por exemplo, a gente precisa dos 2 tipos de fibra para carregar uma compra pesada do supermercado até o carro. A gente precisa dessas fibras para pegar essas compras e carregar, subir escada, por exemplo. Precisa de força, precisa de resistência, precisa às vezes de explosão. Tudo isso é necessário para a nossa atividade do dia a dia. Então, essas fibras, elas trabalham juntas, concomitantes. O lactato, ele é gerado na maior parte nas fibras do tipo 2, que são aquelas fibras rápidas, lembra? Por quê? A gente não falou que o lactato é formado no músculo e que é por pouquíssimo oxigênio, a pouca demanda de oxigênio que faz essa formação de ácido lático, então, ele é formado nessas fibras do tipo 2, por isso que eu falei para prestar atenção na questão das fibras do tipo 1 e das fibras do tipo 2. A gente vai explicar isso bem direitinho. Joselisa, mas eu não entendi. A gente não estava falando de ácido lático, e agora você falou de lactato, eu não entendi muito bem isso daí. Vocês vão ouvir muito esses dois termos, tá? Lactato, ácido lático, mas qual que é a diferença disso? Eu vou dar o pulo do gato para vocês. Pela lei de Arrhenius, todo ácido, quando ele está no meio líquido, ou ele ganha oxigênio, ou ele ganha hidrogênio, ou ele perde hidrogênio, tá? Isso acontece, isso é um comportamento dos ácidos quando estão em meio líquido. Quando ele
ele ganha hidrogênio ou quando ele perde hidrogênio, ele se transforma num sal. Então, é por isso que o ácido lático, como ele está ali em meio líquido, ora ele é um ácido, que é o ácido lático, ora ele é um sal. Então, ora a gente tem um lactato, ora a gente tem um ácido lático no nosso organismo. Por isso que às vezes a gente fala de lactato, às vezes a gente fala de ácido lático, mas a razão é essa que eu passei para vocês. Então, voltando a essa produção de ácido lático, a glicose nos músculos, quando ela não tem muito oxigênio disponível, não é que não tem oxigênio. Quando não tem muito oxigênio disponível, suficiente, ela gera um lactato ou o ácido lático. Ele é formado por essas fibras rápidas, como nós já falamos, são as fibras que têm pouca oxigenação. Ele é removido para as fibras lentas. Então, ele sai daquelas fibras rápidas, ele é removido, vai para as fibras lentas. Lembrando que essas fibras lentas, elas têm muito mais mitocôndria, muito mais oxigênio, mais enzimas oxidativas, tem a capacidade de usar esse ácido lático como combustível para gerar uma energia e converter o ácido lático em ATP. Olha que interessante isso. Então, esse ácido lático que ele é produzido, ele vai gerar energia para esse músculo. Ele vai gerar energia para esse músculo continuar ativo. Então, esse ácido lático, ele tem uma importância no nosso corpo e é uma importância que deve ser levada em consideração. Ele não é nocivo, como todo mundo fala. Nossa, mas ácido lático, produziu ácido lático, que nocivo. Não, existe um lado benéfico. O corpo é muito sábio. Ele tem, assim, uma forma de lidar com as coisas de uma maneira que a gente só não entende. Bom, o excedente desse ácido lático, quando a gente produz muito ácido lático, e ele vai se acumulando ali no líquido intersticial, nos músculos, ele vai ser transportado para o fígado, através dessas fibras que tem mais oxigenação e mais irrigação. Então, ele vai ser levado ali para o fígado e o fígado tem a capacidade de transformar esse ácido lático em glicose e devolver essa glicose para o músculo. Ou seja, a gente tem um sistema de retroalimentação. A gente produz o ácido lático, ele é levado para o fígado devolve isso na forma de glicogênio para aquele músculo para ele continuar atuando. Olha que coisa mais linda a importância desse sistema. É muito bacana. Então, mas qual que é o problema? Então, vamos lá. Acontece que, muitas vezes, você produz ainda mais ácido lático do que o fígado consegue processar. Mais ácido lático do que aquele fígado consegue metabolizar e transformar ali em glicogênio. O excesso que é produzido, além do que o fígado dá conta, ele vai ser tamponado, ele vai ser neutralizado pelo bicarbonato de sódio. Mas nós não temos muito bicarbonato de sódio no nosso corpo. O estoque de bicarbonato de sódio, ele é limitado. Então, se você ainda produz mais ácido lático do que o fígado consegue metabolizar e esse bicarbonato de sódio consegue tamponar, aí vem o problema. Quando esse bicarbonato de sódio acaba, começa a se acumular um ácido lático e a gente não tem mais um sistema que trabalha adequadamente. Isso é um problema. A gente entra num sistema chamado de limiar de lactato. Esse nome, limiar de lactato, antes ele era chamado de limiar anaeróbio. Muita gente, muito profissional da área da saúde ainda conhece isso como limiar anaeróbio. Mas hoje, os pesquisadores mais recentes, eles têm falado de limiar de lactato. Por quê? Porque o limiar anaeróbio é quando você tem ausência de oxigênio. E no caso, a gente não está falando de um sistema que tem ausência de oxigênio. Nós estamos falando de um sistema que tem menos oxigênio do que o que a gente está precisando, do que o corpo está exigindo. Então, hoje se mudou essa nomenclatura e se chama de limiar de lactato.
Algumas pessoas vão dizer assim, lembra, o lactato, ele é o grande causador das câimbras. É isso mesmo? Vocês acham que o lactato, ele é o grande causador de câimbras? Na verdade, não é. Hoje a gente sabe que o responsável pelas câimbras são os íons de cálcio. Não é o lactato. O lactato não tem responsabilidade sobre câimbras, tá? São os íons de cálcio. O que acontece? Para que aquela miosina se ligue com a actina, lembra que eu expliquei lá no comecinho? Ela precisa de um sistema de desbloqueio dessa miosina para fazer com que esse processo gere a contração muscular. Quem vai fazer isso é um complexo de proteínas chamado de troponina C. Esse C é de cálcio. E significa dizer que tem cálcio dentro das células. E esse cálcio ele é responsável para desbloquear essa miosina e facilitar essa contração muscular. Acontece que, por um distúrbio eletrolítico qualquer, que pode ser, inclusive, o excesso de ácido lático, olha só a diferença. Esse distúrbio eletrolítico pode vir de um excesso de ácido lático. O cálcio, ele liga a miosina, mas ele não desliga. Então, a contração muscular, ela fica contínua. O cálcio não sai dali. Então, ele liga aquele sistema, mas ele não consegue desligar. Então, isso é que é o grande causador de câimbras. Isso é para a gente entender. E aquela sensação de ardência nos músculos? Muita gente também acha que é provocado pelo excesso de ácido lático, que na verdade não é. Na verdade, é quando você tem um aumento do ventre muscular, que provoca uma redução do calibre vascular, e aquele excesso de volume sanguíneo que passa ali, e associado a uma oclusão desses vasos, isso gera ardência. Eu não sei, tem muita gente que trabalha com computador, na digitação, que tem o antebraço com os músculos mais hipertrofiados, quando a gente pega um músculo mais rígido, um músculo mais avolumado, e muita gente tem, ao final do trabalho, ardência nesses músculos, e é exatamente por isso, porque com esse esforço de digitar, esse trabalho mecânico excessivo, ele faz essa oclusão do vaso, mas precisa de uma irrigação intensa, porque você está trabalhando, e isso vai gerar aquela ardência que a gente sente e que muita gente confunde com o excesso de ácido lático. Esse processo, ele vai se chamar de acidose metabólica. Quando você tem um ácido lático excessivo no seu organismo, que não se conseguiu metabolizar pelo fígado, não conseguiu ser tamponado pelo bicarbonato de sódio, e ele virou um excesso, o nome disso é acidose metabólica. Isso vai provocar uma acidez daquele pH, e essa acidez de pH vai causar uma série de transtornos no seu organismo. O que acontece? Num ambiente ácido, é isso que é o problema do ácido lático, as enzimas, elas não funcionam mais adequadamente. É onde a gente tem aquele processo eletrolítico desordenado, e começam a acontecer coisas no nosso corpo desnecessárias, coisas que não estavam programadas, coisas que estão fora do sistema. Isso por conta desse excesso de ácido lático. Em graus extremos, tem alguns pesquisadores que falam que em graus extremos dessa acidose metabólica, isso pode gerar, sim, a morte, pode gerar desmaios, vômitos, enfim, uma série de processos complicados e que vão trazer um grande malefício para a saúde. Mas isso a gente sabe que é em casos exagerados, tá? E toda dor que a gente sente após esse exercício exagerado é feito pelo ácido lático?
é devido ao ácido lático? Bom, hoje, na verdade, a gente sabe que ele é um dos causadores da dor gerada por um exercício exacerbado. Hoje, a gente sabe que um outro responsável por essa dor é por conta dessa movimentação dos folhetos da face. O que acontece? Quando a gente tem... eu vou falar de pessoas que não são atletas, sabe? Pessoas comuns. Pessoas que praticam até uma atividade física, mas estou pensando mais nessas pessoas do dia a dia, ok? Geralmente as pessoas têm problema de sedentarismo, ou as pessoas que têm a idade um pouco mais avançada. Quanto mais avançado que eu falo, é assim, quando você alcança lá os seus 40 anos de idade, seus 50 anos de idade, seus 60 anos de idade e por aí vai, a hidratação e a nutrição do seu tecido, ela começa a reduzir. Então, esses folhetos faciais, a face, na verdade, são películas que se unem, que formam todo o nosso sistema. Um dia nós vamos conversar detalhadamente sobre isso. Essa face cobre o nosso corpo como se fosse a nossa roupa. E ela dá aos compartimentos, viscerais, compartimentos neurais. Ela que é responsável por formar esse grupo muscular, por dar forma ao grupo muscular, por formar você, né? E esses folhetos faciais, eles vão perdendo a nutrição, vão perdendo a hidratação e eles vão colabando. A gente chama de colabar e não colar. Eles vão colabando. Quando isso acontece e nós vamos praticar uma atividade física, por exemplo, uma peladinha no final de semana, que os homens gostam muito de jogar uma bolinha, ou as mulheres de irem dançar, no dia seguinte estão arrebentadas, na verdade é esse descolamento desses folhetos faciais que geram dor. Esse descolamento gera um incômodo dependendo da intensidade do exercício que você fez. Tudo bem? Então, essa é uma das razões, não é só a questão do ácido lático, né? A gente tem essa rigidez por conta do aumento de fibrinas e esses folhetos faciais, quando eles se movimentam, eles podem estar gerando dor. Isso é uma das causas. E só são os atletas que vão produzir esse ácido lático? Isso é um engano, viu? Segundo o Dr. Carlos Nogueira Pérez, que foi, né, aquele grande pesquisador da fototerapia, falecido no ano passado, um médico maravilhoso que nós perdemos há pouco tempo, ele falava o seguinte: o ácido lático, ele não é só produzido pelo esforço físico, ele é muito mais produzido em quantidades bem maiores pelo esforço mental. Isso foi um relato dele. O que acontece? Quando você tem um cérebro muito ativo, que tem muita gente que tem um cérebro mais ativo, o oxigênio ele se concentra bem mais na cabeça do que no corpo. Por isso, o estresse, a vida competitiva, ela faz liberar muito mais ácido lático, produzir muito mais ácido lático, ao contrário de uma atividade intensa. O ciclo de retroalimentação que nós falamos, ácido lático vai para o fígado devolve como forma de glicogênio, como energia muscular, lembra? Esse sistema de retroalimentação, ele fica comprometido, ele não é tão eficiente quando você tem bem mais atividade cerebral do que atividade física. Então, aí é onde se concentra mais ácido lático no tecido muscular, por conta disso. Então, as pessoas que ficam mais estressadas, as pessoas que têm um dia a dia intenso, as pessoas que trabalham muito com a cabeça, essas pessoas têm muito mais produção de ácido lático do que as pessoas que trabalham com os músculos. E muito mais dificuldade de metabolizar esse ácido lático do que as pessoas que trabalham com a musculatura, tá? Qual que é a ação da fototerapia nesse processo? Bom, eu vou falar para vocês aqui 2 artigos científicos que eu achei, porque
são 2 artigos diretos, atuantes no ácido lático, que vão demonstrar de uma forma bem interessante como que a fototerapia age nesse sistema. Em 1997, foi feita uma pesquisa com material de fotoplatina envolvendo o braço dos voluntários por 1 hora. Envolveu, na verdade, essa região aqui. Então, eles enrolaram a fibra nessa região de fóton, pegaram num braço só. Pegaram os 2 braços, amarraram um torniquete nesses braços, para evitar o maior fluxo sanguíneo, diminuir esse fluxo sanguíneo, ok? Pediram para essas pessoas que fizessem pequenos exercícios com as mãos durante 5 minutos, com as 2 mãos. Então, uma com fóton, lembrando, e a outra sem o fóton. Retiraram o sangue da veia cubital de ambos os braços dessas pessoas e compararam os resultados. O braço que tinha o envolvimento da platina fóton, ele reduziu em 17% o ácido lático e aumentou em 38% o piruvato. Aí vem um outro estudo. Esse é um estudo duplo cego, aonde nem os atletas e nem os examinadores, eles sabiam quem estava usando material de fotoplatina. Esse tipo de pesquisa, ela é muito bem vista, tá? Forneceu-se calções para os ciclistas em 2 grupos. Um grupo com calção de fóton, outro grupo com calção sem o fóton. Lembrando que ninguém sabia qual que era qual. Os ciclistas pedalaram a mesma velocidade, com a mesma carga, pelo mesmo período de tempo. E dentro do mesmo ambiente, tá? Tudo isso foi monitorado para que não houvesse variações. O exame foi feito pela retirada de sangue da orelha. O teste foi repetido 1 semana depois, dentro das mesmas condições. A redução do ácido lático, ela foi muito significativa no grupo que usou o calção de fóton. Tudo isso que eu estou falando para vocês, existe artigo científico, tá tudo tabelado, demonstrando direitinho quais foram a porcentagem de redução de ácido lático para quem usou o calção de fóton, qual foi a porcentagem de ácido lático, que não houve redução, para quem não usou o calção de fóton. Isso está tabelado, tá? Mas por que o fóton é tão eficaz? O que acontece? A gente está falando de uma acidez metabólica. A gente está falando de um pH ácido, lembra? O ácido lático, ele vai transformar aquele pH, transformar o pH muito mais ácido do que ele estava, né? E aí a gente vai lembrar dos clusters, que são aquelas moléculas de água. Essas moléculas se unem, lembram disso? Quando há essa união de moléculas de água que se formam cachos grandes, você perde ali a capacidade de nutrição celular, você perde a capacidade de fazer a desintoxicação daquele líquido intersticial, porque aquelas moléculas impedem o fluxo desse líquido intersticial para fazer essa desintoxicação. Então, isso já ocorre um pH mais acidificado. Juntando-se isso ao ácido lático, a gente começa a ter um distúrbio metabólico muito mais intenso. E isso vai gerando doenças. Essas doenças, quais a gente conhece como doenças do sistema neural, doenças degenerativas. O cluster, ele retém grande parte de CO2. E acrescido a ele, a gente tem a acidez do ácido lático. E isso faz todo um distúrbio metabólico. Aí algumas pessoas me perguntam assim, Joselisa, você falou ali que aquelas 2 pesquisas, há uma redução só de 17% desse ácido lático. Você acabou de falar que o ácido lático, ele altera muito o nosso organismo de uma forma maléfica, trazendo doenças, enfim. Por que só 17%? A gente está falando de um ácido lático que é uma fonte de energia e que a gente não pode tirar muito dele
do nosso organismo? Porque ele é um sistema de retroalimentação. Ele também auxilia naquela energia. O que vai acontecer? Se você tirar muito desse material do seu corpo, aí você vai gerar um processo patológico também. Então, 17% significa dizer que você está tirando o suficiente daquele excesso de ácido lático que está provocando um problema no seu corpo, no seu organismo. Vocês conseguem entender qual que é a importância do uso do fóton contínuo no nosso dia a dia? Conseguem perceber isso diante de tudo que eu expliquei, de tudo que eu falei para vocês? Você imagina, depois de um dia de trabalho intenso, com aquele cérebro que trabalhou excessivamente durante o dia, a quantidade de ácido lático que ele produziu e que está sendo acumulado no corpo desse indivíduo? E a respiração? Para quem tem um trabalho que exija muita concentração. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando você está trabalhando excessivamente, quando você está concentrado ali no seu computador ou numa leitura de alguma coisa, a sua respiração fica limitada. Ou seja, você diminui bastante o aporte de oxigênio no seu organismo. Você disponibiliza pouco oxigênio para aquele cérebro continuar atuante. Olha que interessante. Pense num corpo renovado quando você dorme, numa estrutura que contém a fóton-platina. Como é que seu corpo vai acordar no dia seguinte, quando você passou a noite inteira sendo beneficiado por essa tecnologia? E para aquelas pessoas que não se beneficiam disso, como que vai estar ao longo dos anos elas sendo combatida constantemente com acúmulos de substâncias nocivas? Pense nisso. Eu vou terminando por aqui. Agradeço a participação de vocês. Quem gostou do vídeo, por favor, curtam, compartilhem. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Muita gente precisa dessa informação. Muita gente precisa dessa tecnologia, mas não tem conhecimento disso, de quais são as funções do fóton no corpo. Me sigam no Instagram, do Saber Saúde Science, não no meu pessoal. Lá contém várias informações, publicações que não contém no YouTube. Então me sigam no @Saber Saúde Science, na página do Facebook do Saber Saúde Science. E vamos nos vendo nos próximos vídeos. Até mais. Um beijo para cada um de vocês.